Ao vivo. Esse cabelo aqui que não tá ajudando, viu? Estamos ao vivo mais um dia com Provérbios 25. Hoje, né? Bora, meu povo. Bom dia. Bom dia, Tássio. Bom dia, Ederson. Bom dia, Lipe. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Micael. Bom dia, bom dia, bom dia. Vocês que estão chegando aí, vão me falando como é que tá o áudio, o vídeo, se tá tudo certo. Estamos aqui para mais um dia de live. Mais um dia lendo o livro de Provérbios aqui da Bíblia. Pra gente pegar as chaves aqui, os códigos. Aquele salve de Porto Seguro. Tamo junto, Reinaldo, meu amigo. Abraço, viu? Estamos aqui juntos mais um dia pra gente pegar os códigos aqui do livro de Provérbios, né? Pra gente pegar chaves, pílulas de sabedoria e de conhecimento para que a gente continue se edificando. Bora, 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 bora. Bora, Rayane, bora. Obinha Oficial, bom dia. O Andrezinho aí. Qual é, André? Como é que você tá, irmão? Tudo bom? Vamos lá, vamos começar? Provérbios 25, versículo 1. Também esses são provérbios de Salomão, que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Isso daqui é forte. Eu falei sobre isso aqui um dos primeiros dias de live que a gente estava fazendo aqui, que, se eu não me engano, foi no primeiro dia que eu trouxe essa passagem aqui, que a glória de Deus é encobrir as coisas e a glória dos reis é investigá-las. O que acontece? Antigamente, principalmente nessa época aqui de, sei lá, 4, 5 mil anos atrás, 3 mil anos atrás, sei lá, quanto tempo atrás foi a época de Salomão, as pessoas, elas não tinham acesso à sabedoria e ao conhecimento. Mas os reis tinham acesso a livros, né, daquela época, tinham acesso a pessoas mais sábias, pessoas que tinham conhecimento e tudo mais. E a glória dos reis era justamente investigar as coisas de Deus, porque Deus encobre algumas coisas. Por que Deus encobre algumas coisas? Aldo, se a palavra de Deus é para todo mundo, por que Deus encobre algumas coisas? Porque se a Bíblia não fosse escrita com metáforas, com parábolas e com a linguagem que fosse um pouco mais complexa das pessoas entenderem, o que ia acontecer? Todo mundo ia ter acesso à Bíblia, como todo mundo tem, né, na verdade. Só que qual que é a questão? A forma como a Bíblia é escrita, a forma da gente ter muita coisa que é metáfora, muita coisa que você tem que parar para pensar, faz com que só as pessoas verdadeiramente interessadas em aprender isso aqui vão aprender. Por quê? Porque a forma como ela é escrita, a linguagem que a gente encontra aqui, é uma linguagem um pouco mais complexa. É uma linguagem que exige você de pensar para poder entender o que é que você está lendo aqui. Então você vai ter que pensar, você vai ter que pesquisar algumas coisas no Google, você vai ter que pesquisar, por exemplo, vamos supor que eu não entendi alguma coisa do versículo 25:2. O que é que eu vou fazer? Eu vou pesquisar em outras traduções da Bíblia. Quer ver um exemplo? Eu estou digitando no Google aqui Provérbios 25:2. Eu vou pegar outras versões. Você vai ver que às vezes quando você faz uma comparação com uma versão diferente, você vai ver que você vai conseguir ter uma visão diferente, ó. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Ele já mudou o descobrir para investigar, mas no final das contas dá no mesmo. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Então, esse versículo aqui traz pra gente justamente o quê? Que a glória dos reis, isso na antiguidade, e a glória dos reis, a nossa glória hoje em dia, é justamente investigar e descobrir as coisas de Deus, que são coisas que elas não estão aqui visíveis. E às vezes, quando eu paro para fazer um estudo aqui, que eu estou estudando alguma coisa na Bíblia sozinho, às vezes eu passo, sei lá, 1 hora em um versículo. Às vezes eu passo 1 hora em um versículo. Como? Eu paro, eu medito, eu penso, eu oro, eu escrevo, eu resumo. Eu já mostrei esse caderninho para vocês aqui, que esse caderninho aqui é meu caderninho de resumo. Tudo isso daqui
são resumos que eu vou fazendo dos livros da Bíblia que eu vou lendo. Peraí, passou de uma vez. Esse caderninho todo aqui são resumos de coisas que eu venho lendo da Bíblia praticamente todos os dias. E o que que acontece? Quando a gente começa a ter esse discernimento, a gente começa a pensar o seguinte: tudo que você sabe que vai ser mais complicado e que vai ser mais complexo, você sabe que você vai precisar se preparar mais para poder fazer aquilo ali. Então, quando você sabe que a glória de Deus é encobrir determinadas coisas, quando você vai ler, quando você vai buscar e quando você vai investigar para descobrir isso daqui, quando você já sabe que aqui tem uma linguagem mais complexa, aqui você tem que parar mais para pensar, para poder entender, você já vai preparado, você já vai pronto, você já vai ciente disso. E com o tempo você vai começando a se familiarizar com isso aqui. As primeiras vezes que eu fui começar a ler, meu Deus do céu, eu entrava por um ouvido e saía pelo outro porque eu não entendia nada. Eu não entendia o que era que estava escrito aqui. E isso aqui que a gente está fazendo todo dia é justamente a gente ter essa visão da gente poder compartilhar conhecimento, que vocês têm total acesso para poder compartilhar conhecimento também. É só usar os comentários aqui da live. Então é isso. Vamos para o versículo 3. Como a altura dos céus é a profundeza da terra, assim também o coração dos reis é insondável. Tire a escória da prata e sairá um vaso para o ourives. Tire o ímpio da presença do rei e o seu trono firmará na justiça. Não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque é melhor que digam, subam para cá, do que ser humilhado diante do príncipe. A respeito do que os seus olhos viram, não se apresse a levar ao tribunal, pois, ao fim, o que é que você fará, se o seu próximo puser em apuros? Defenda a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo do outro. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo, e você nunca se livrará dessa má fama. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Como pendente e joia de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Um ouvinte atento, no final das contas, também vai ser uma pessoa sábia, né? Também vai ser uma pessoa que está buscando sabedoria. Por quê? Porque a gente já viu várias vezes aqui que um sábio, ele é uma pessoa que vai ouvir muito mais do que falar, porque a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Um sábio é uma pessoa que vai fazer perguntas. Um sábio é uma pessoa que, diante de uma situação, é a pessoa que vai se questionar em relação a muita coisa, se perguntar, tá, beleza, a gente está aqui nessa discussão, a gente está aqui nessa conversa, mas por que a gente está tendo essa conversa? Por que a gente está se exaltando? Por que a conversa está indo para esse caminho? Por que está sendo conduzido desse jeito? Então, o sábio é uma pessoa que vai se questionar a isso. E, principalmente, um sábio é a pessoa que vai dar ouvidos a uma repreensão. Uma pessoa tola é uma pessoa que vai ouvir uma repreensão e ela vai fazer o quê? Ela vai se ofender com aquilo ali. E uma pessoa sábia não. Uma pessoa sábia, ela justamente está buscando quais são os pontos nela, que são os pontos negativos, digamos assim, para que ela possa continuar evoluindo, para que ela possa continuar melhorando, porque a busca pela sabedoria é isso. A gente nunca vai se tornar uma pessoa sábia de um dia para o outro, não. Aqui opa, tudo bom? Sou sábio aqui a partir de hoje porque eu aprendi isso aqui. Não. A busca pela sabedoria é uma coisa eterna. É uma coisa que a gente sempre vai estar buscando. E onde é que é a fonte de sabedoria? Onde é que é o lugar que a gente mais vai encontrar onde a gente mais vai encontrar chaves e códigos aqui em relação à sabedoria, vai ser aqui, na Bíblia, principalmente no livro de Provérbios. Por quê? O livro de Provérbios, ele é como se fosse um manual de vida. Ele é um livro que ele foi escrito para que a gente tivesse isso daqui como nosso manual em relação a situações mais corriqueiras, mais situações do dia a dia, relações de relacionamento, de negócios, de amizade, etc. E daqui a gente consegue extrair muito conhecimento e muitas ideias para que a gente consiga aplicar isso aqui na nossa vida e a gente consiga viver uma vida melhor e principalmente uma vida sempre em busca da sabedoria. Como o frescor da neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, é assim aquele que se gaba de presentes que não deu. Com paciência se convence um príncipe e a língua branda quebra ossos.
como nuvens e ventos que não trazem chuva. Hoje em dia, a chuva pra gente é uma coisa que ela é meio insignificante, né? A chuva é tipo assim, chuva. Só que na época onde as pessoas viviam da agricultura, onde as pessoas viviam 100% da agricultura e da pecuária, que você tinha que ter animais ou você tinha que plantar para poder viver daquilo ali, para você ter um negócio, para você comer, para você colher, a chuva era uma coisa que tinha muito mais importância do que tem hoje em dia, obviamente. E ele fala pra gente aqui que como nuvens e ventos que não trazem chuva, ou seja, uma coisa meio que inútil, que não está cumprindo o seu propósito. É aquele que se gaba de presentes que não deu. E com paciência se convence um príncipe e a língua branda quebra ossos. Você encontrou mel? Coma apenas o suficiente para que você não fique enjoado e venha vomitá-lo. Não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Eu lembro disso aqui de quando eu era criança. A minha mãe, ela sempre, quando ela me via indo demais para casa de alguém, minha mãe sempre falava isso daqui. Ela falava que ia enjoar um da cara do outro. E era literalmente o que sempre acontecia. Quando eu estava sendo frequente demais na casa do próximo, principalmente quando você é criança, né, que você anda mais na casa dos outros. É exatamente isso aqui que acontece. Não seja frequente na casa do seu próximo para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. E isso daqui é uma coisa que é muito verdade. Martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Ó, martelo, espada e flecha aguda. Ou seja, coisas que ferem, coisas que machucam. É o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Como vinagre sobre feridas e como quem se despe num dia de frio. Outro dia, eu estava vendo uma palestra de um cara chamado Pablo Marçal. E esse cara, ele tem formação em coach e tal, ele é um cara que traz um conteúdo sobre desenvolvimento pessoal. E eu vi uma coisa que foi muito, muito impactante, que foi a esposa dele falando numa live, a esposa dele falando que ela teve depressão. Ela teve depressão pós-parto. E ele disse que ele se sentia muito mal com aquilo, porque quando você é um marido e você tenta ajudar de determinadas formas com a mulher não quer que você ajude ela de certas formas. Por exemplo, no caso dele, ele é uma pessoa que ajuda muitas pessoas a sair desse quadro, desse tipo de situação. Só que o que ele levava para a casa dele, o que ele levava para a esposa dele, acabava que não estava trazendo resultado para ela. Por quê? Por exemplo, alguém que é psicólogo, essa pessoa ela não pode atender pessoas que são pessoas próximas a ela. Um psicólogo precisa atender pessoas estranhas, porque senão vão ter envolvidos muitos outros detalhes, que é a coisa da convivência. Então é uma pessoa que ela pode acabar influenciando na opinião dessas pessoas. E eu via a esposa do Pablo falando, eu vi o Pablo falando, na verdade, que ele via a esposa dele naquela situação e não adiantava ele falar alguma coisa. A única coisa que ele tinha para poder fazer era deitar do lado dela e baixar a frequência dele, digamos assim, baixar o estado de espírito dele, a mesma situação da dela, para ela chorar junto com ela, para ele chorar junto com ela, para ele estar com ela naquela situação, e não só, como está dizendo aqui, que era para... cadê? Como quem se despe no dia de frio e vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para o que está aflito. Tem pessoas que estão aflitas, que elas estão em determinadas situações, que não vai adiantar você chegar com aquela motivação de não, levanta daí, sai daí, não sei o que e tal. Muitas vezes, quando você está com uma pessoa próxima de você, às vezes um filho, um pai, um marido, uma esposa, muitas vezes você precisa justamente entrar naquela situação da pessoa justamente para apoiar ela. E não simplesmente para poder, de certa forma, querer levantar ela. Ô Davidson, eu tô falando de algo aqui agora que você é especialista. A gente está no versículo aqui... Cadê? Versículo 20. Como quem se despe num dia de frio e vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para o que está aflito.
E eu tava falando justamente sobre a situação de que às vezes uma pessoa que tá, sei lá, uma pessoa que tá em depressão, uma pessoa que tá sofrendo alguma crise de ansiedade muito forte ou algo nesse sentido, o que vai resolver esse problema dessa pessoa não é só a gente estar dizendo, vai lá, isso é frescura, vai procurar Deus ou alguma coisa nesse sentido, mas sim, a gente nesse momento, a gente muito mais acolher aquela pessoa, a gente buscar estar mais próximo, estar numa situação mais até da gente poder baixar a frequência para estar meio que na mesma frequência dessa outra pessoa, para que a gente aos poucos possa ir tirando a pessoa dessa situação, ao invés de só como tá dizendo aqui, entoar canções para quem tá aflito, né? É mais a gente ter essa questão do acolhimento do que necessariamente a gente colocar pressão na pessoa, a gente querer fazer com que a pessoa se alegre do nada, querer fazer com que a pessoa saia daquilo ali, porque no final das contas vai acabar sendo algo mais prejudicial para a pessoa que está vivendo aquela situação de aflição. Você concorda comigo? Me fala aí nos comentários. Quem entende disso aqui é você, né? Ó, enquanto o Davidson comenta aí, vamos pro próximo versículo. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Tem um versículo lá no Evangelho, se eu não me engano, é no Evangelho de Lucas, que Jesus fala pra gente que quando alguém quiser bater de um lado do nosso rosto, que a gente tem que dar o outro lado do rosto. Que a gente justamente precisa amar as pessoas que têm algum tipo de inimizade com a gente, porque senão a gente vai ser hipócrita. Porque é muito fácil a gente amar quem ama a gente. É muito fácil a gente simplesmente dizer que ama quem ama a gente. Você não está fazendo mais do que sua obrigação. Você não está fazendo mais que o básico. Você não está se colocando numa situação de desafio e nem numa situação de desconforto. Mas a partir do momento que você faz isso daqui, que o seu inimigo tem fome, você dá a ele de comer. Se o seu inimigo tem sede, você dá a ele de beber. E ainda tem um final aqui que eu não li, né? Que o Senhor recompensará você. Você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça do seu inimigo e o Senhor vai te recompensar. Qual é a visão que Salomão está trazendo para a gente aqui, na minha visão? É justamente da gente aprender a perdoar, aprender a dar o braço a torcer, aprender a lidar com certas situações de uma forma diferente. Os livros de provérbios, eles falam muito sobre sabedoria. Sempre, todos os dias a gente vê que é uma busca sobre sabedoria, afinal, isso daqui é um manual de sabedoria. Então o que é que acontece? Se a gente só trata bem quem nos trata bem, no final das contas a gente não está fazendo nada demais. A gente não está fazendo nada que é mais do que a nossa obrigação. E principalmente, como eu falei no Evangelho, Jesus traz isso para a gente muito forte. Por quê? Porque é muito fácil, né? É muito cômodo. Amar só quem te ama, tratar bem só quem te trata bem. Mas e aí? E na situação de dificuldade, de verdade, numa situação de discussão, numa situação de conflito, como é que fica? Ó, essa dica é muito boa, às vezes queremos ajudar as pessoas que amamos, mas não sabemos como. Compaixão com a dor dela é importante. Falou tudo aí, irmão. Falou tudo. Bom dia, Daniel. O vento norte traz chuva e a língua que espalha calúnias traz o rosto irado. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. A gente teve um dia que a gente falou justamente sobre isso, né? Sobre a falta de unidade de um casal. Existe a diferença entre união e unidade. O que é a união? A união é quando você tem laranjas em um saco de laranja. Deixa eu pegar uma laranja aqui para mostrar para vocês. Você tem laranjas. Você tem um saco de laranjas. Você tem união. Todas as laranjas estão unidas num saco. Isso é união. Tá todo mundo juntinho, todo mundo agarradinho, aquela coisinha legal, aquela coisa boa. Só que a partir do momento que tem uma ruptura no saco, ou seja, no momento que você tem um problema, que você tem uma dificuldade,
o que é que vai acontecer? As laranjas vão cair no chão e cada laranja vai pro seu lado. Ok? Isso é união. Tá todo mundo unido, só que a partir do momento que tem uma ruptura, tem uma dificuldade, vai cada um pro seu lado. O que é você viver em unidade? É você fazer o suco de várias laranjas. A partir do momento que você pegou 2 laranjas e você fez o suco delas, e o suco se misturou, você não tem mais como desmisturar. Você não tem como mais separar essas laranjas. Juntou, já era. A mesma coisa é o tipo de relação que a gente tem que ter com o nosso cônjuge. A relação que a gente tem que ter no casamento. A gente tem que ter uma relação justamente que seja uma relação de unidade. Por quê? Hoje em dia, os casamentos, os relacionamentos, eles são completamente descartáveis, né? É tipo assim, casei, mas bobagem, não deu certo, acaba. E quando você tem um plano B, quando você tem uma segunda opção, todo momento de dificuldade que você tiver, você sempre vai pensar no plano B. Então, a partir do momento que você já é casado, isso é pra quem é casado, tá? Porque pra quem namora, namoro foi feito pra dar errado mesmo, é um teste, é um estágio que você tá vivendo, e é justamente para você ver se aquilo ali é a preparação, se é a pessoa certa para você casar. O namoro ele serve para isso. E se você vê que não fluiu, que não deu certo, tá tudo bem. Foi feito para dar errado mesmo. Você não tá tendo nenhum tipo de prejuízo com isso, né? Digamos assim. Então, quando a gente tem um plano B, você tem um plano B. Não, se aqui não der certo, eu saio, eu separo e tal. Todas as vezes que você tiver uma dificuldade, você vai pensar nesse plano B. Só que quando você não tem um plano B, quando o seu plano B é fazer o plano A dar certo, as coisas vão ser completamente diferentes. Por quê? Porque em cada situação que você viver no seu dia a dia, você vai olhar para aquilo e vai falar assim, não, a gente vai resolver isso aqui juntos. A gente casou, a gente virou um casal de verdade, a gente está casado, a gente vai resolver isso aqui juntos. Então, a unidade, ela é sobre isso. A unidade é sobre... já não é mais sobre união, sobre você estar perto, sobre você estar junto, mas sim é a partir do momento que vocês viram um só. Inclusive no livro de Marcos, se não me engano, Jesus traz pra gente algo nesse sentido, que diz que homem e mulher vão largar pai e mãe e vão virar uma só carne, eles vão virar uma coisa só. E isso é justamente a unidade, é o suco da laranja. Ó, o Daniel falou aqui, ó, virou vício colar aqui toda manhã. Qual horário começa? 6 e 6 da manhã. Todo dia, 6 e 6 da manhã a gente tá online aqui. Inclusive, a gravação dessas lives tá ficando salva lá no meu canal do YouTube, tá? Então, todas as gravações, hoje é a nossa... Deixa eu ver em que live que a gente tá aqui hoje. Eu acho que hoje é a nossa 14ª, 15ª live por aí. Deixa eu ver. Hoje é a nossa 14ª live de 30. Então, nos próximos 16 dias aí ainda, todo dia, 6 e 6 da manhã, eu vou estar aqui com vocês pra gente trazer conteúdo sobre sabedoria, sobre relacionamento, sobre negócio, sobre tudo que é pertinente e é interessante de verdade para nossa vida. Eu quero abrir um momento aqui hoje, no final da live, para perguntas, tá? Então, se tiver qualquer pergunta para mim, pode ser sobre qualquer coisa. Não precisa nem necessariamente ser sobre o que a gente está falando aqui. Se tiver alguma pergunta, já deixa ela guardada aí, deixa ela anotada, para daqui a pouquinho vocês trazerem essas perguntas aqui para a gente bater um papo. Fechou? E se você quiser entrar na live para poder fazer a pergunta, pode entrar também que a gente troca uma ideia. Beleza? Então, ó, o vento norte traz chuva e a língua que espalha calúnias traz o rosto irado. Melhor é morar no canto do terraço do que com a mulher briguenta. Como água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia que vem de um país distante. Como fonte que foi turvada e manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. O justo que cede ao ímpio. Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Outro dia, eu estava conversando com meu irmão. Ele é um cara que está passando por um processo de buscar mais intimidade com Deus e tal, e ele estava me perguntando justamente sobre isso, né, em relação à bebida, que é uma coisa que a gente já conversou aqui. Que eu falei que eu simplesmente parei de beber porque a partir do momento que você começa a ter sabedoria e discernimento aqui da Bíblia, você começa a ver que não faz sentido. Aqui, inclusive, é um versículo que está falando aqui sobre isso, né? Sobre o domínio próprio. Por quê? Esse sentido aqui de domínio próprio ele pode ser em relação a qualquer coisa, em relação a pessoa que se ira muito fácil, aquela pessoa que fica com raiva muito fácil,
Ou também a pessoa que está embriagada. Uma pessoa que está embriagada, ela basicamente ela não tem domínio próprio. Ela perde o domínio próprio porque a bebida ela faz isso com a gente. E a partir do momento que... Eu não estou dizendo aqui o que é certo, o que é errado. Eu não estou querendo cagar regra na vida de ninguém. Mas a partir do momento que a gente começa a buscar esse discernimento aqui, a gente vai começar a ver que tem certas coisas na nossa vida que vão deixar de fazer sentido. E no meu caso, a bebida foi um exemplo disso. Mas esse sentido que Salomão está trazendo para a gente aqui, o domínio próprio, ele é em relação a muita coisa. É em relação aos seus pensamentos, é em relação à pornografia, é em relação a uma série de coisas que você faz no seu dia a dia, que muitas vezes você não queria ter esse tipo de atitude, mas ainda assim você acaba tendo. Por quê? Por falta de domínio próprio. Fechou? Véi, vamos abrir para dúvidas aqui. Esse capítulo 25 aqui é um capítulo que não tem muitas ideias, muitos insights aqui, não tem nada tão não tem muitos insights aqui nesse capítulo de hoje, então acabou que é um capítulo bem rápido. Mandem perguntas aqui pra gente bater um papo. Se você quiser até entrar na live para fazer uma pergunta, avisa aí, manda uma solicitação que eu aceito para você entrar na live, que aí a gente bate um papo, troca uma ideia. Pode ser uma ideia sobre negócio, pode ser uma ideia sobre isso aqui que a gente está falando, pode ser uma ideia sobre os aprendizados que você tem tido aqui no dia a dia com essas lives e vamos nessa, bater um papo aqui hoje. O cachorro tá roncando horrores aqui. Bora. Manda aí suas dúvidas, vocês que estão aí na live. Nada? Agora tá dormindo ainda, né? Boa. Gabriel mandou uma dúvida boa aí. Como foi o seu processo de sair da casa dos pais para construir uma família? Velho, desde que eu tenho 17 anos de idade, desde que eu tinha 15, na verdade, quando eu tinha, 15 anos, meu sonho era, fazer 18 para eu tirar minha habilitação, para eu poder começar a resolver minhas coisas sozinho e me virar. Quando eu tinha 17 anos, eu comecei a empreender. Eu comecei a vender roupa. Eu sou de Salvador, pra galera que não sabe, eu ia em Feira de Santana, que é uma cidade aqui próxima, pra quê? Pra eu comprar roupa e trazer pra Salvador pra vender. E eu comecei a vender roupa justamente por necessidade. Eu comecei a vender roupa por quê? Porque eu pegava... Tinha dia que eu pegava 3 horas de trânsito pra poder ir pro curso técnico que eu fazia. Que eu fazia um curso técnico de edificações. E aí, na época que eu comecei a empreender, foi justamente por necessidade, né? Comecei a empreender, levantei uma grana, aprendi que eu tinha adquirido um superpoder. Quando você aprende a vender, quando você aprende a comprar e vender, qualquer coisa que seja, você ganha um superpoder. A partir do momento que você aprende a comprar e vender, você percebe que qualquer coisa que você comprar e vender, você vai conseguir ter lucro naquilo ali. Você vai conseguir ganhar dinheiro com praticamente qualquer coisa. Obviamente que tem coisas que você vai ganhar mais dinheiro, tem coisas que você vai ganhar menos dinheiro, mas você vai conseguir evoluir em relação a praticamente qualquer coisa que você quiser vender. E quando eu tinha 18 anos, eu adquiri esse superpoder, né? Eu fui picado pelo mosquitinho das vendas e eu comecei a me virar sozinho já, financeiramente falando. Então eu sempre trabalhei, eu sempre busquei ter as minhas coisas, eu sempre busquei fazer o meu dinheiro, justamente para não ficar dependendo de pai e mãe, porque toda vez que minha mãe ia me dar alguma coisa era uma chatice, era uma encheção de saco. Então eu olhei para aquilo e falei, velho, eu quero mais. Eu já tinha pensamentos grandes, mesmo quando eu tinha zero possibilidade de vida, mesmo quando eu era, um cara completamente aleatório e improvável, eu já tinha uma visão acerca de mim mesmo grande. Eu já olhava para certos resultados e eu falava, não, é isso aí que eu quero para minha vida. Eu olhava para carros caros e casas e tal, mesmo que nessa época eu morasse na favela, mas eu olhava para aquilo e falava assim, não, eu quero isso aí pra minha vida. E qual que é o negócio? Eu sempre me virei. Quando eu tinha 23 anos, eu acertei a mão em um negócio, que foi o Açaí do Monstro. E nessa época eu tava fazendo grana.
Tava fazendo uma grana considerável para eu poder me manter, para eu poder viver tranquilo. E aí as coisas foram acontecendo na minha vida meio que atropelado, né? Meio que foi meio doido na época. Por quê? Eu conheci a Amanda, que é a minha esposa hoje em dia, e eu conheci ela e a gente começou a namorar no dia 12 de junho, no dia dos namorados, de 2010, quanto? 2017, a gente começou a namorar. Quando foi dia 31 de agosto de 2017, ou seja, 2 meses e pouquinho depois, não chegou a 3 meses depois, a gente foi morar junto. E na época, pra mim, foi um processo que foi, tipo, o processo de sair da casa dos meus pais, pra mim foi muito tranquilo. Eu já ganhava dinheiro suficiente pra eu poder me manter e pagar minhas contas, tranquilo, sem pedir nada a ninguém, sem precisar necessariamente dar satisfação de nada a ninguém. Eu peguei, chamei a Amanda pra morar comigo e a gente foi morar juntos. Então, o meu processo em relação a isso foi muito tranquilo. Por quê? Porque eu sempre me posicionei em relação a... Eu sempre me posicionei em relação a me virar com as minhas contas, com as minhas coisas, com, tipo assim, o que eu queria, eu ia lá, me virava e comprava. Então eu sempre fui muito assim, tá ligado? E aí, nessa época, eu e a Amanda, a gente foi morar junto. E aí, depois disso, veio uma série de coisas. Mas o processo em si foi um processo onde, pra mim, foi muito leve. Principalmente porque eu nunca tive muito prendimento com pai e mãe. Eu não sei como é que é no seu caso aí, Gabriel. Se tem mãe que reclama, o pai que fala e tal. Mas meus pais, eles tiveram sempre uma mente muito aberta em relação a tudo, porque eles sempre entenderam qual que é o papel deles, né? O papel deles era me criar para eu poder voar voos maiores, né? Para eu poder me virar sozinho. A mesma coisa foi meu irmão. Meu irmão, quando tinha, tipo assim, 22, 23 anos de idade, meu irmão vazou. Não foi nem para casar, não foi nem para morar com mulher nem nada. Mas meu irmão olhou assim e falou... já deu meu horário aqui na casa dos meus pais, eu vou vazar e vou morar sozinho. E meu irmão foi embora. Foi morar só, com 22, 23 anos. Por quê? Ele já ganhava o dinheiro dele também, já se virava e pronto. Então, tipo assim, outro dia eu até elogiei meus pais. Porque meus pais fizeram um ótimo trabalho em relação a essa parte de treinamento. Em relação a treinar a gente pra vida. Porque tanto eu quanto meu irmão, a gente vazou da casa dele cedo. Porque a gente sempre teve justamente esse conhecimento, esse discernimento, esse pensamento que eles trouxeram para a vida da gente, que é da gente aprender a se virar sozinho, entendeu? Não sei se, Gabriel, respondi sua pergunta. Se você tiver mais algum complemento em relação a essa dúvida, pode mandar aí para mim. O Daniel mandou aí, ó. Pra galera que tá chegando agora, eu tô abrindo aqui o espaço da live agora para dúvidas, tá? Em relação a qualquer coisa. Qualquer coisa que você quiser saber sobre mim, ou se quiser uma ideia aí sobre a sua vida, pode mandar que a hora aqui é da gente trocar uma ideia e bater um papo. Daniel mandou. Irmão, tem um tempo no digital, porém trabalhava como editor de vídeo na área. Agora tô me encaminhando sozinho em alguns projetos. Preciso destravar algumas crenças, o que sugere? Mano, depende. Depende do que você tem de crença para poder destravar. Porque você mesmo já sabe que você tem que destravar algumas coisas. O que é que você vai fazer para poder destravar isso aí? Aí é que tá o ponto. Por exemplo, às vezes você tem dificuldade de comunicação. E às vezes é só crença sua, como você mesmo já sabe aí. Às vezes você tem dificuldade de comunicação, você tem vergonha de falar, de aparecer nos stories do Instagram, de fazer uma live como essa aqui. Às vezes você tem vergonha de fazer isso, você tem uma comunicação travada. O que é que você precisa fazer para poder destravar a comunicação nesse sentido aqui que eu estou trazendo para você? Fazer, né? Eu, por exemplo, eu já dei esse exemplo várias vezes aqui nas lives, que quando eu comecei a gravar stories pro Instagram, era um negócio triste, era horrível. Era tipo assim, era péssimo, logo quando eu comecei. E todo mundo ficava, rapaz, você é ruim, para com isso e tal, não sei o quê. Mas eu sabia que eu precisava destravar essa questão da comunicação. Pra mim era muito óbvio. Eu tinha aqui, ó. Eu tinha clareza do seguinte. Esse era o resultado final que eu queria ter. Ok? Aqui era onde eu tava. Aqui era onde eu tava. Onde eu tava e o resultado final. Tá ao contrário, né? Vou botar assim. Que aí fica mais ok. Aqui era onde eu tava e aqui era o resultado que eu queria ter. Ou seja, um resultado financeiro, um resultado monetário.
qual foi a associação que eu fiz que me levou a desbloquear essa questão da comunicação. Eu olhei e falei, beleza, eu tô aqui e eu quero chegar aqui. Para eu chegar aqui, eu vou precisar adquirir habilidades pelo meio do caminho. E aí o que foi que eu observei? Eu parei para fazer uma associação. Eu falei, velho, a comunicação ela gera visibilidade, visibilidade gera networking, networking gera negócios, que negócios geram dinheiro, que era o resultado final, que era a única coisa que eu estava buscando naquela época. Então, tipo assim, eu destravei a partir do momento que eu tinha clareza de que aquilo ali que eu estava fazendo naquele momento era em prol de um resultado final, era em prol de algo maior que ia vir lá na frente. E eu destravei a partir disso daí. Eu olhei e eu falei, beleza, não importa que tá todo mundo achando que eu sou ruim, que realmente eu era ruim. Eu sabia que eu era ruim. E às vezes eu ficava, tipo assim, eu ficava em dúvida, né? Eu falava, pô, velho, e aí? Será que eu continuo? Será que eu paro? E tipo, os comentários da galera acabavam, em alguns momentos, influenciando os meus pensamentos e a minha mentalidade. Eu ficava naquela, tipo assim, pô, velho, será? Será que eu continuo? Será que eu paro? Será que vale a pena insistir nisso? Será que... Porque o nosso cérebro ele tem uma função vital, né? Então, uma função de economizar energia. É sempre mais cômodo, mais confortávelzinho você estar deitado assistindo Netflix do que, por exemplo, você acordar cedo para poder correr. Aqui mesmo, assim que a live acabar, eu vou treinar. E pra mim tá de boa, já virou hábito isso daqui. Mas às vezes o nosso próprio cérebro fica inventando desculpa pra gente mesmo, justamente pra gente poder parar. Que é como como o Daniel falou aí, que ele tem algumas crenças. E essas crenças são coisas que estão travando ele. E o nosso cérebro faz isso como um dispositivo de defesa. É como se fosse algo para poder te proteger. Ele fica falando assim, lá no fundo você olha assim e fala, pô, é melhor não, deixa quieto. Não vai não, fica aqui tá confortável, aqui tá ok, aqui tá bom. Então, se você precisa desbloquear algo nesse sentido, desbloquear alguma habilidade no mundo dos negócios, a única forma de fazer isso é fazendo. Esse final de semana eu mesmo estava fazendo um curso presencial de tráfego pago. Foram 2 sábados e o último foi ontem, né? Ontem foi o segundo dia desse curso e... Eu resolvi fazer justamente por quê? Porque eu percebi que para aprender só online, 100% online, o pessoal tinha muita dificuldade. A maioria das pessoas tinha dificuldade em relação a aprendizado no online, sem falar que pessoalmente é diferente, né? Tem a questão do contato, aquela questão mais próxima e tudo mais. E eu percebo que, a gente conversando ontem lá, todo mundo, eu percebo que 99% das vezes a galera sabe o que tem pra fazer da vida. Sabe, você sabe. Igual você perguntou aí, você tem as crenças que você precisa desbloquear. Na maioria das vezes você sabe o que você precisa fazer, você sabe quais são essas crenças, você sabe o que você tem que fazer, mas às vezes você fica esperando uma pessoa de fora chegar e falar, faz isso, faz aquilo. Então no final das contas, velho, é só você olhar o que é que tá te travando em relação ao resultado que você quer e desbloquear aquilo. E eu falando assim parece simples, mas é simples, é só fazer. A questão é, você não vai começar fazendo do jeito certo, você não vai começar sendo o melhor. Igual no exemplo que eu dei aqui, que foi o exemplo de comunicação. Eu não ia já começar sendo um palestrante, não, ia começar mal, ia começar com uma comunicação ruim, e é uma coisa que com o tempo você vai trabalhando mais e mais e mais. Tanto é que eu até hoje, eu tô aqui fazendo o quê todo dia? Fazendo live. Eu tô aqui trabalhando, eu tô treinando, eu tô melhorando a minha comunicação. É por isso que pra mim tanto faz se a live tem 10 pessoas ou se tem 100. E de manhã eu tô todo dia aqui fazendo o quê? Eu tô unindo o útil ao agradável. Todo dia eu já faço um estudo da Bíblia, aí qual que é a diferença? Eu faço esse estudo fazendo uma live, onde eu tô fazendo o meu estudo para mim e tô ajudando vocês. Então no final das contas é o ganha-ganha. Então sobre desbloquear crenças e novas habilidades e tudo mais, é simplesmente caindo pro campo de batalha e pro campo da execução. Fechou? Ó, o Alves falou aqui, ó. O que você faz quando tá com dúvida sobre o destino da sua vida? Véi, vai parecer meio religioso ou algo nesse sentido, mas eu sempre peço direção a Deus para o que eu preciso fazer, tá ligado? Sempre. E principalmente, a gente já falou isso numa live aqui, eu coloco nas mãos dele. E eu coloco os meus termos. É como o exemplo da casa que eu dei. Eu tenho vontade de construir uma casa numa região aqui próxima de Salvador, que é em Abrantes. Eu tenho vontade de construir uma casa lá. Só que antes de construir uma casa, obviamente, eu preciso morar lá para poder ver como é.
como é que vai ser e tal. E aí eu ia alugar uma casa lá. E uma casa top. Hoje eu moro num apartamento e eu ia pra uma casa com piscina, com área gourmet, uma casa top. Não chegava a ser uma casa gigantesca assim, tipo casa mansão de Alphaville, mas já era uma casa muito, muito boa. E aí eu queria muito morar nessa casa. Só que antes de ir eu cheguei e falei assim, pô Deus, se for pra essa casa ser minha, que ela venha sem nenhum empecilho, sem nenhum tipo de dificuldade. E foi até um exemplo que eu dei, que foi quando eu sofri preconceito por trabalhar com marketing digital. Eu falei, pô Deus, se for pra essa casa ser minha, que ela venha assim, ó, sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum tipo de empecilho e tal. Beleza. Mandei a documentação, gostei da casa, gostei, foi muito boa a experiência lá. Mandei a documentação. No primeiro dia a corretora aprovou. Aí falei, pô, então, massa, tá top, tudo certo, já tá aprovado, chegou a minha hora, chegou o meu momento de morar na casa que eu tenho vontade de morar. E aí, passou um tempo, porque eles estavam construindo ainda a área gourmet lá atrás e a piscina, estava terminando de reformar. E aí o tempo foi passando e nada da corretora me mandar o contrato, e eu fui cobrar ela, né? Ela falou, então, é que o proprietário, ele disse que olhou, viu que você trabalhava com marketing digital e ele resolveu alugar a casa para outra pessoa. Aí eu olhei para aquilo e falei, tá, beleza. E eu saí dali e fui olhar outras casas. Comecei a olhar outras casas, mais caras até inclusive, que era uma coisa que já estava fugindo totalmente do propósito. Fui olhar casas mais caras e aí depois eu voltei para essa corretora e eu fiz uma proposta para ela. O aluguel da casa era R$3.500 por mês. Eu cheguei para ela e falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, ao invés de pagar os R$3.500 que você está pedindo de aluguel, eu vou pagar R$4.000. R$4.000 ao invés de R$3.500. E aí quando eu fiz essa proposta para ela, eu parei assim, eu falei, velho, eu cheguei, antes de olhar, eu conversei com Deus, eu coloquei na mão dele, eu falei, Deus, se for para ser minha, que seja assim. E agora eu já tô querendo mudar a rota da parada. Eu já tô querendo ir pela força do meu braço. Eu já tô querendo fazer de um jeito totalmente diferente que não foi o jeito que eu pedi. E aí, quando você começa a querer ir pela força do seu braço... Ô, rapaz, fica quieto aí, bicho. Quando você tá querendo ir pela força do seu braço, quando você tá querendo forçar o negócio a acontecer, o que vai acontecer? No final das contas, às vezes, é aquele tipo do projeto que vai dar errado. E a gente tem que saber ouvir não. Só que para muita gente, essa questão que eu tô falando aqui agora parece bobagem, parece balela. Ah, não, isso aí é conversa de gente da igreja. E não é, velho. Não é. Todas as vezes que eu cheguei para Deus, eu falei assim, Deus, ó, se for para isso aqui ser meu, coisa besta, fui comprar um carro, eu fiz isso. Se for para isso aqui ser meu, que seja assim, ó. Assim, 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 a pessoa no qual eu vou estar comprando vai aceitar essa condição, porque é isso aqui que eu posso fazer e pronto. E aí eu chegar lá e acontecer exatamente do jeito que eu pedi, exatamente do jeito que eu coloquei como termo. Então eu entendo aquilo como um sinal verde. Só que quando não é do jeito que eu quero, eu entendo aquilo como um sinal vermelho e eu sei ouvir um não. Essa aqui é a parada, eu sei ouvir um não. Então eu peço sabedoria, eu peço discernimento em relação àquilo ali. E quando a resposta é não, eu sei ouvir não. E esse aqui é o ponto. Outro dia, Marquinho até entrou na live aqui, o Marcos Paulo, que é meu sócio, e ele estava contando como foi quando ele comprou o carro dele. Ele disse que ele não tinha dinheiro para poder comprar o carro, só que eu ficava incomodado já com a situação dele. Eu ficava incomodado porque eu via ele numa situação onde ele estava travado, onde ele tinha condições de ir atrás e tal, e ele precisava mudar aquilo ali, porque era uma coisa que estava atrapalhando a vida dele. E eu chegava para ele e falava assim, velho, que carro que você quer? Ah, não, tanto faz. Eu falava, não, irmão, tanto faz não. E escolha um carro, eu quero um carro tal. Eu falei, beleza, vai olhar o carro. Ah, não, mas eu não tenho condição e tal. Eu falei, meu amigo, vai olhar o carro. Ele foi olhar o carro. Daqui a pouco, quando ele foi ver, ele achou uma condição e tal. Eu falei, velho, aí ele falou, pô, velho, eu não sei se vai dar pra mim. Eu falei, velho, faz o seguinte, conversa com Deus, pô, coloca na mão dele, vê se é uma coisa dele pra você. E se for, coloca seus termos, coloca que vai ser assim, 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 assim. E foi exatamente do jeito que aconteceu, sinal verde, ele foi lá e avançou. Então, é muito sobre isso, entendeu? Ó, a minha dificuldade no momento é não saber se é algo que Deus escolheu por mim ou eu que forcei a barra. Véi, geralmente quando você forçou a barra, é alguma coisa que tá desandando, tá dando errado, tá dando merda.
Apesar de que, mesmo quando a gente entrega alguma coisa na mão de Deus, vão ter momentos que a gente vai viver momentos de dificuldade, obviamente. Mas é muito mais sobre você ter leveza na sua decisão, você ter clareza do que você está fazendo, que vem dele, entendeu? E saber dar um passo atrás, se não for. Quer ver um exemplo? Outro dia a gente mudou de escritório. E não foi uma coisa que a gente fez, colocar na mão dele e tal. A gente não pediu sabedoria, não pediu discernimento, a gente só foi lá e fez. E não fluiu. O lugar provavelmente era um lugar que já tinha uma carga negativa, pesada, porque o escritório que a gente tinha alugado era uma empresa de consórcio que dava golpe nas pessoas e o pessoal saiu de lá justamente porque a polícia fez uma operação e prendeu o pessoal lá dentro. Então, tipo, a gente não perguntou, a gente foi para esse ambiente, um lugar, sei lá, bicho, parecia que as coisas não fluíam da mesma forma. A gente fez o quê? Depois a gente teve que ir embora e a gente tomou um prejuízo gigante. Justamente por quê? Porque a gente não soube discernir isso daí. Na verdade, a gente nem perguntou a opinião dele, né? A gente não colocou na mão dele. Ele olha e fala, beleza, eu não tenho nada a ver com isso. Vá lá, é com você. E sempre quando é assim, no final das contas, você vai acabar tendo que dar um passo atrás e o negócio não flui da mesma forma. Mais dúvidas? Mandem mais dúvidas aí, mais perguntas. Pode ser sobre o estudo de hoje, pode ser sobre alguma coisa, sei lá, dúvidas sobre negócios, sobre vida pessoal, manda aí. Ó, deixa eu lembrar uma coisa pra vocês, inclusive. Todas essas lives, elas estão ficando gravadas no meu canal do YouTube, tá? Você vai lá no YouTube, pesquisa Aldo Rosendo, você vai achar a gravação de todas as lives e a gravação dos episódios do meu podcast, tá? Que é o Exponencial Podcast. Então, se você é alguém que chegou depois, se você quer ver o que é que tá rolando nessas outras lives, tá tudo salvo lá no meu canal. Fechou? Cadê? Mandem mais dúvidas aí. A gente tá com espaço aberto agora para perguntas. Você que tá chegando agora aí. Se você quiser mandar uma pergunta sobre negócios, sobre... enfim, sobre qualquer coisa, você pode mandar. A hora é agora, viu? Você tem a minha atenção aqui para praticamente 16 pessoas aqui, só 15 pessoas. Então a hora é agora. Estou com dificuldade grande de me expressar em oração. Como romper isso? Véi, é só tirando a religiosidade do meio do caminho. Se expressar em oração é simplesmente você falar. É você parar aqui, você fechar o olho e começar a conversar com Deus. Você se tranca no seu quarto e abre seu coração. Aí você fecha o olho aqui e fala a Deus o seguinte: eu tô com dificuldade em tal área e tal área da minha vida. Eu tô com dificuldade assim, assim, assado. Me ajuda. Eu não tô sabendo o que fazer. Eu não tô tendo discernimento para poder lidar com esse tipo de situação. Eu não tô tendo paciência com tal coisa. É só você falar. É só você se expressar. E às vezes a gente tem essa dificuldade de se expressar porque a gente coloca muita, muita religiosidade na parada, parecendo que tem um caminho exato. E não tem. É simplesmente você abrir o seu coração, é você falar, é você conversar com ele e pedir sabedoria, pedir discernimento, principalmente em certas situações. Outro dia eu dei um exemplo aqui, que um dia eu fui conversar com minha esposa e a gente tava caminhando meio que pra uma briga, né? E eu percebi que eu me estressei, que eu comecei a me exaltar, fiquei puto. E aí eu parei assim, eu falei, peraí, rapidão. Falei pra ela assim, peraí, rapidão. Fui pra um canto e aí eu respirei fundo. E eu falei assim, pai, me dá sabedoria pra lidar com essa situação aqui agora. Me dá paciência, me dá discernimento de verdade pra lidar com isso daqui. E aí, eu voltei. E eu comecei a lidar com as coisas de um jeito muito melhor, sabe? Foi muito mais leve, foi muito mais fácil pra gente conversar. E no final das contas foi uma conversa extremamente produtiva. Quando você encontrou Jesus? 2020, aqui em casa, tinha um amigo meu que veio de Maceió pra cá. E ele veio despretensiosamente. Ele veio, não tinha um propósito pra ele ter vindo, ele só veio, do nada. E aí veio, a gente deu rolê, eu levei ele pra conhecer um amigo meu lá em Feira de Santana, a gente foi, voltou e tal. E aí, foi um dia que eu tava bebendo, como sempre, eu tava bebendo todo dia. Se Jesus fosse religioso, né, se ele fosse aparecer pra quem não tá bebendo, ia ser difícil me encontrar, porque todo dia eu tava. Só que quando o assunto é Deus, quando o assunto é Jesus, não tem isso, né? Ele não tá nem aí para o seu estado atual. Ele sabe quem você é
na sua identidade. Então, seu estado atual hoje, o que você faz hoje, a situação que você está hoje, não importa. Tanto é que tem amigo meu que faz ação social, onde os caras vão em certos lugares, onde os caras usam crack. E os caras aceitam Jesus ali naquela hora e tal, e é sempre um negócio muito... é incrível. E aí um amigo meu tava aqui um dia, e foi uma parada que foi doida, velho. Ele começou a falar pra mim sobre a palavra, começou a falar, e eu sempre fui meio interessado nisso, sabe? Só que eu não tinha afinidade com igreja, com nada. Eu não me sentia acolhido. Eu me sentia julgado onde eu ia, pelo fato de eu ser cheio de tatuagem e tal. E eu acabava que eu não buscava mesmo, de fato. Eu não buscava essa sabedoria, eu não sabia ler a Bíblia. Eu tinha dificuldade com isso. E aí nesse dia ele começou a falar comigo sobre a palavra. Algumas coisas aconteceram que num outro momento eu conto. Algumas coisas aconteceram. Foram coisas pequenas, mas foram coisas que eu enxergo como Deus falando comigo naquele momento. Porque às vezes a gente quer ver um anjo descer na nossa frente, né? Pra falar alguma coisa, e isso é uma coisa que não vai acontecer. Deus vai falar com a gente nos pequenos detalhes, com pequenas coisas, e vai da gente saber... a gente não ter a covardia de não atribuir isso a Deus, né? Muitas vezes eu vejo gente que quer conhecer Deus, que quer ter uma experiência, que quer ter alguma coisa nesse sentido, e aí a coisa vai lá e acontece, a pessoa, não, mas eu acho que isso aí não foi ele não, foi uma coincidência. Eita porra. E aí, tem muita gente que atribui isso a uma coincidência, né? E aí nesse dia aconteceu, eu aceitei Jesus nesse dia, eu chorei, foi um dia que eu me senti muito amado, foi sobrenatural e foi incrível, velho. Foi muito doido. E depois disso, nunca mais a minha vida foi a mesma. Nesse dia você parou de beber? Não foi exatamente nesse dia. Depois disso eu ainda bebi algumas vezes, mas... parei porque eu vi que não estava fazendo sentido. A partir do momento que você vive uma experiência dessa, quando você começa a buscar mesmo sabedoria, buscar a palavra e tal, quando você começa a buscar mesmo de verdade, você vê que certas coisas, tipo bebida, param de fazer totalmente sentido. Então, eu bebi, depois disso eu bebi, sei lá, 3 vezes, 4 vezes só, e aí eu parei, deixei pra lá. Fala um pouco da sua experiência de como gerenciar as diferenças em casal. Véi, gerenciar diferenças em casal é muito sobre acolhimento, sabe? É muito sobre você ter paciência com outra pessoa, é muito sobre você ter empatia, porque o que acontece? Eu sempre fui um cara muito impaciente, muito impaciente, sempre fui. E a minha impaciência, ela vinha justamente da arrogância, que eu já falei numa outra live aqui. Um dia minha esposa veio e falou assim, rapaz, você é muito arrogante. Eu e todas as pessoas acham isso de você. Aí eu fui pesquisar, né? E a pessoa arrogante, quando a gente vai buscar a definição da palavra, quando vem aqui, ó, arrogância, definição. É algo que eu já falei, eu falo pra vocês aqui todos os dias. Se questione em relação às coisas, busquem o significado das coisas, porque você vai ter uma visão diferente sobre algo. Por exemplo, arrogância. Qualidade ou caráter de quem? Por suposta superioridade moral, social e intelectual de comportamento, assume atitude prepotente ou de desprezo em relação aos outros. Orgulho ostensivo ou altivez. No meu caso, era uma suposta superioridade intelectual. Eu me achava foda porque eu aprendia as coisas, porque eu tinha resultado, eu me achava foda por esse sentido, e até pelos resultados que eu tinha na vida profissional. Só que a arrogância precede a queda. E foi justamente isso que fez um negócio meu cair. A arrogância do meu outro sócio. E até minha também. Que a gente começou a se achar o fodão, tá ligado? De tipo assim, não, qualquer coisa que eu fizer vai dar certo. Porque a gente é a gente, eu sou eu. Tudo que eu fizer vai dar certo. Então eu tava vivendo essa fase, uma fase de certa forma de arrogância. Então eu queria muito impor o que todas as pessoas ao meu redor tinham que fazer. E isso, inconscientemente, tipo, eu não me achava superior a ninguém. Eu não me achava diretamente. Mas hoje eu vejo que inconscientemente eu me achava. Então eu acabava sendo muito impaciente. Acabava que em muitas situações eu não sabia gerenciar um conflito, eu não sabia gerenciar uma diferença. E principalmente eu queria que todas as pessoas ao meu redor fossem iguais a mim. E não tem como. Não tem como todo mundo ser um baita do empreendedor, não tem como todo mundo ter uma baita habilidade com vendas, não tem como todo mundo ter, enfim... nunca as pessoas ao seu redor, nunca todas as pessoas vão ter as mesmas habilidades que você tem.
E qual que é o ponto? Tá tudo bem. Esse aqui é o negócio. Eu queria forçar minha esposa a começar a empreender, começar um negócio e não sei o que e tal. Eu falava, não, que nada, bora e tal. Só que pra mim eu tenho mais facilidade em fazer isso. Pra ela tinha uma dificuldade maior. E a gente precisa ter esse discernimento pra gente poder lidar com as situações do nosso dia a dia. E a situação maior do dia a dia é muito mais sobre você entender as diferenças. É sobre você abrir mão. Quando um dos lados, quando você tem um casal, é como eu dei o exemplo da laranja. A diferença de você viver em união e unidade. Viver em união é um saco de laranja que tá todo mundo juntinho e tal. Quando tem um corte no saco de laranja, tem uma ruptura, ou seja, tem um momento de dificuldade, cada laranja vai pro seu lado e pronto. Só que a partir do momento que você espreme duas laranjas, aquilo ali virou um suco, acabou, não tem mais como separar, não tem como mais dividir. E quando se trata de você viver em unidade, porque tem casal que vive em unidade, tem casal que vive em união. Às vezes você é casado, mas você vive com aquela segunda opção, né? De tipo assim, se der errado, se eu ver que não tá fluindo, eu separo e pronto. Que é como é a maioria dos relacionamentos hoje em dia, que são relacionamentos descartáveis. E o lance da união, eu acho que parte muito de você saber que não é mais sobre você, mas sim sobre os dois, mas sim sobre a casa, principalmente quando você tem filho. Quando você se casa, já não é mais sobre você, é sobre o casal. Então, as decisões que você toma não é só o que é melhor para você, tem que ser o que é melhor para todo mundo. E aí, quando você tem filho, já não é mais o que é melhor para o casal. Já vira o que é melhor para 3 pessoas. Daqui a pouco tem mais gente aqui em casa mesmo, daqui a pouco já tem uma quarta pessoa. Quer dizer, já tem uma quarta pessoa, né? Só que a quarta pessoa tá na barriga. Então já não é mais sobre nós 3, mas sim sobre nós 4, sabe? Porque nos primeiros dias mesmo, a gente vai ter que ficar em casa. A gente não vai poder sair, a gente vai ter que ficar aqui, a gente vai ter que se preservar em relação a muita coisa. Então, deixa de ser sobre a gente e vira sobre nós 4. E a gente vai precisar fazer certos esforços e certos sacrifícios no começo por causa da pessoinha que vai nascer. Ela é frágil, ela precisa ficar dentro de casa, ela precisa de cuidados diferentes, ela precisa de cuidados especiais. E aí todo mundo tem que entender isso. Todo mundo tem que entrar nessa atmosfera. A irmã mais velha vai precisar entender que não vai dar mais para ficar saindo o tempo todo, que ela vai ter que ficar um pouco mais em casa. E a irmã mais velha vai ter que entender que ela vai ter que abrir mão de algumas coisas. Quem tem irmão sabe como é. E quem tem irmão sabe que vai ter que dividir as coisas. Então, já não vira mais sobre você, mas sim sobre o todo. Então, eu acho que a principal dica em relação a isso, em relação a você gerenciar as diferenças de um casal no dia a dia, é muito sobre você entender que não é mais sobre você, mas sim sobre ambos. É você entender que você vai precisar aceitar a outra pessoa do jeito que ela é. A outra pessoa vai ter defeitos, assim como você também tem. Todo mundo tem. Então, no final das contas, você precisa fazer o quê? Aceitar. E sempre saber ouvir feedback e saber dar feedback. Quando você está com raiva, estressado, no ato, em algum momento de situação, de confusão e etc., aquele momento não é momento de dar feedback. Não é momento de falar alguma coisa. Por quê? Porque provavelmente você vai se exaltar. É você saber pedir perdão. É você saber perdoar quando a outra pessoa errar. É você saber perdoar a outra pessoa. E é muito sobre isso. No final das contas, quando a gente para olhar para isso aqui, para a Bíblia, para o Evangelho principalmente, a gente vai começar a tirar vários insights da forma como Jesus foi, da forma como Jesus é, na verdade, né? Mas da forma como ele foi aqui na Bíblia, em relação a ser inclusivo, saber aceitar as pessoas do jeito que elas são, saber perdoar as pessoas, ensinar a gente sobre perdão, e ensinar a gente principalmente sobre misericórdia. E é muito sobre isso. Fechou? Quem tiver mais alguma dúvida, a hora é agora, viu? A gravação dessas lives está ficando lá no nosso canal do YouTube. Você que talvez esteja chegando por agora aí, queira pegar você pegou o bonde andando, não sabe o que foi que rolou aqui, não sabe o que foi que aconteceu. Todas as lives elas ficam salvas no nosso canal. Você vai lá no YouTube, pesquisa Aldo Rosendo, você vai achar meu canal, você vai achar a gravação não só dessa, como todas as últimas lives. Hoje a gente está em que live, meu Deus? 15ª, hoje é a 14ª live e a gente vai fazer uma série de 30 lives, onde todo dia, 6 e 6 da manhã, a gente está aqui juntos para quê? Para a gente ler o livro de Provérbios, para a gente continuar adquirindo sabedoria, continuar adquirindo entendimento, que a gente já viu, né? Todo mundo que está aqui acompanhando já viu que a chave de tudo isso daqui sempre vai ser a sabedoria. E aqui a gente vai achar a sabedoria para poder lidar com basicamente qualquer situação do nosso dia a dia. Ó, o Robério falou aí, ó.
Tô aí, viu, Aldo, nesse momento, filha com 8 meses e meio, vivendo esse momento. É isso aí, mano. É isso aí. E é muito doido quando você tem filho de 8 meses, de 1 ano e tal, que é o primeiro filho. Parece que nunca você vai sair dessa situação, né? Parece que nunca mais você vai viver uma vida normal, digamos assim. Mas relaxa que depois melhora. Os problemas vão mudar, mas melhora. Uma criança quando tem 3, 4, 5 anos de idade, ela já começa a ficar mais independente, começa mais a se virar sozinha, já dorme sozinha lá no quarto dela, já é diferente, é mais... Eu diria que é mais leve, não é aquela coisa de você ter que estar o tempo todo como é com a bebezinha e tal, que não sabe falar. Uma criança maior já sabe falar, já sabe... Aí, quando ela já sabe falar, o que é que muda? Ela já sabe fazer chantagem, ela já sabe fazer um dramazinho para poder valorizar o sofrimento dela. É diferente, mas todas as fases são fases muito boas. Fechou? Então é isso. Amanhã, 6h06 da manhã, eu tô aqui de novo com vocês. A gravação dessas nossas lives vão ficar salvas lá no canal. E amanhã, 6h06 da manhã, eu encontro vocês. Fechou? Tamo junto, viu, galera? Até mais.